Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Boa aula! Olá, muito bem-vindos. Eu sou a professora Adriana. Nós vamos tratar da habilidade 5, de ciências humanas e suas tecnologias. Essa habilidade visa identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Isso é muito amplo no Brasil, visto que o Brasil é imensamente rico em patrimônio cultural e artístico. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe uma imagem muito rica e muito importante. Observem, vejam se ela é familiar, se vocês identificam, sabem dizer de quem é a imagem, de quem é a foto. Agora, no ano de 2012, no mês de dezembro, faz 100 anos de Luiz Gonzaga. E eu estou apostando muito numa questão dessa no Enem. E eu trouxe esse tema para nós trabalharmos nessa aula de ciências humanas, dentro dessa habilidade da diversidade do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Então, essa imagem é de Luiz Gonzaga, o pai do Baião. Então, a gente tem essa expressão característica dele, com esse seu chapéu peculiar, esses óculos. Ele que tocava sanfona, estava sempre acompanhado da sanfona e marcou o Brasil inteiro e também o mundo com suas canções que narravam as tristezas do povo nordestino, que nem só de tristeza vivia, embora era perseguido e arrasado pela seca, conseguia dançar, conseguia viver, conseguia ser feliz. Luiz Gonzaga foi regravado por vários cantores da música brasileira, como Gilberto Gil, Caetano e tantos outros. Então, Luiz Gonzaga soube, como nenhum outro compositor brasileiro, transformar as mazelas do sertão brasileiro em música. Entre os ritmos por ele cantados, podemos encontrar o baião, o xote, o chachado e o forró. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses ritmos que ele tão bem cantou pelo Brasil afora. E o Enem, quem já teve a oportunidade de fazer ou está fazendo as provas passadas, percebe como o Enem cobra letra de música, sobretudo letra de música nordestina e letra de música popular brasileira. E as letras de Luiz Gonzaga já apareceram várias vezes em diversas provas aí espalhadas pelo Brasil. E essas letras, sendo assim, estando dentro de melodias do baião, do xote, do chachado e do forró, elas apresentavam assim um marco dentro da literatura também, porque elas narravam a história de um povo que sofria por causa da seca. Então elas têm um fundo literário. O homem que muitas vezes, cantava a dor de ter de partir, a família que saía, que tinha de abandonar a terra querida para buscar condições de sobrevivência fora do seu estado querido, fora da sua terra querida. Então, se nós analisarmos aqui esses ritmos cantados por Luiz Gonzaga, nós vamos perceber que o forró, que é hoje o mais difundido pelo Brasil afora, ele é marcado porque ele teve ali o seu início dentro das festas juninas e ele é característico pela presença dos instrumentos zabumba, triângulo e sanfona. O chachado, ele é um forte marco da dança que no passado era feita pelos cangaceiros lá de Pernambuco. O xote, que teve uma iniciativa, que ele vem da dança alemã, ele está inserido dentro do forró. E o baião, por último, que deriva do lundu. Então, aqui um pouco desse conhecimento cultural, dessa diversidade que é o sertão brasileiro. Todas essas danças, elas têm uma história, elas têm uma característica muito importante. E Luiz Gonzaga é um marco, Ele foi um marco sertanejo e brasileiro de toda essa difusão desses ritmos. Uma música, uma letra que é talvez a mais difundida, a mais conhecida de todos é Asa Branca. Quem é Asa Branca, O que nos quer dizer Asa Branca? Asa Branca é o título da ave, a ave título da música. Houve uma seca tão forte, tão
que massacrou tanto a população, assemelhada ao fogo, que fez, né, inúmeras vítimas, e que nem essa ave, título da canção, ela resistiu. Então, até essa ave, ela teve de partir, ela teve que abandonar o sertão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então, o marco do sertão transformado em melodia Asa Branca, cuja letra narra a tragédia causada por uma forte seca, em que até a ave, título da canção, não resistiu e teve de partir para não morrer. Então, o êxodo, essa coisa de largar a sua terra e de sentir e de chorar por isso. Então, por que é uma coisa de tristeza? É um povo triste? Não, não é um povo triste por ser triste, mas é triste porque ama a sua terra e não queria sair de lá. Por livre e espontânea vontade, teve de sair por uma questão de clima, por uma questão climática, ambiental, mas quer voltar. É uma literatura cíclica também, pela necessidade, pela vontade de um dia voltar. Na canção Asa Branca, a gente tem também o homem cantando seu amor à mulher amada. O Enem, que, como eu disse para vocês, gosta muito de explorar a música, explorou essa questão também voltada do brasileiro sempre engajar a música ao aspecto social. Assim como Luiz Gonzaga, que enquadrou a sua música à questão do seu estado, à questão do seu país, o movimento tropicalista, na época aqui, pela banda Os Mutantes, ele também inseriu a música ao contexto social e político. E é isso que o Enem explora bastante. Essa questão é uma questão do Enem. E se vocês fecharem na imagem, observarem bastante, vocês vão perceber fotos de pessoas bem características da música, que vocês conhecem bem, que estão aí no cenário musical até hoje. Observem. Quem é esse? Este e este, né? Então, Gil, Caetano e Jorge Benjor, que na época assinava só Jorge Ben. Então, esse aqui é o grupo Os Mutantes. Então, vejamos como o Enem explorou essa questão de manifestação cultural, que é o tema dessa habilidade 5, dentro dessa coisa de manifestação política e social. É uma fala aqui que nós temos do Caetano Veloso, vamos ler. Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de arrombar a festa. Então vamos analisar, né? Vamos por parte. Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do tropicalismo, mas ele já teve, eu não tenho hoje em dia. Foi sem dúvida um modo de arrombar a festa. Mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito mesquinha, muito fraca. Então ele critica, fala que o Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito mesquinha, muito fraca. E o que foi o tropicalismo? Né? Vamos ver. O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado historicamente. É isso que o Enem está perguntando para vocês, né? O tropicalismo está inserido a expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais a internet, o que facilitou intensamente a sua divulgação mundo afora. Vamos voltar e analisar a fonte, né? Nós estamos falando aqui dos anos 60. A fonte, ela nos ajuda a responder a questão muitas vezes ela responde. Os anos 60 tem a ver com a difusão da internet? Então, a letra A está descartada. Ao advento da indústria cultural, tem a ver com a cultura, em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos 60?
Bom, sim. É algo que os tropicalistas batiam de frente, era a questão da censura. Eles questionavam muito essa questão estética e política da censura. Então vejamos a letra C. A parceria com a Jovem Guarda, também considerado um movimento nacionalista e de crítica política ao regime militar brasileiro, a Jovem Guarda, ela não fazia crítica nacionalista, como o movimento tropicalista fazia. Ao crescimento do movimento estudantil nos anos 70, do qual os tropicalistas foram aliados na crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira, a identificação estética com a bossa nova, pois ambos os movimentos tinham raízes na incorporação de ritmos norte-americanos como o blues. Bom, gente, analisando a letra D, né, então não está inserido ali o movimento estudantil dos anos 70 com o tropicalismo nos anos 60. E analisando a letra E, a identificação estética com a bossa nova não tem muita relação com o movimento tropicalista. Então, a questão correta é a letra B, ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos 60. Então agora, para a gente encerrar a nossa aula hoje, essa web aula muito importante sobre essa diversidade aí no patrimônio cultural e histórico do Brasil, eu vou fazer uma intertextualidade com a aula de literatura. Vou falar da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É uma obra linda que eu recomendo que vocês façam a leitura. Vou repetir, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Também narra uma família de nordestinos que tem de sair do seu habitat, que tem que largar a sua terra e vir aqui para o Sudeste para buscar condições de sobrevivência. É uma literatura, é uma obra cíclica, uma família que vive se mudando para poder viver, para poder comer. Tem lá a cachorrinha baleia, eu acho que muitos de vocês já leram essa obra. E tem também o filme, eu também já assisti ao filme, mas recomendo que vocês leiam a obra de Graciliano Ramos na íntegra. Há uma intertextualidade entre essa música de Luiz Gonzaga, muito característica do sertanejo, e entre a obra Vidas Secas. Vamos fazer a análise, né, desse título. Olha que título, né? Antagônico, antitético. Vida, que é algo abundante, e secas, que é algo tão pobre, né? Vida, que deveria ser rica, que é rico, que é abundante, e seco, que é aquilo de quem está passando fome. A família que mal se falava, que mal conversava pela falta de alimento. Então, escrita por Graciliano Ramos, a obra Vidas Secas pode ser comparada à letra da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga? Pode? Claro que pode, uma vez que ambas tratam do mesmo tema: pobreza, sofrimento e injustiças sofridas pelo nordestino. Essa é uma obra que eu indico, que vale a pena ler. Pensem que essa poderia ser uma questão do Enem, um trecho de uma canção do Luiz Gonzaga e um trecho da obra Vidas Secas, para vocês fazerem a análise e resolver a questão. Então façam a leitura dessa obra, deem uma olhada nas letras de Luiz Gonzaga. Bons estudos para vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço! Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 95. Bom estudo e até a próxima aula!